Queria fazer tanto aqui, Jesus, pra te agradar, mas vejo em mim fraqueza, não vejo em mim poder. Ouvi o amado mestre então dizer: se um copo de água apenas na mão te confiei, um copo de água apenas, não mais te pedirei. Somente na fraqueza se opera o teu poder, na tua força, ó mestre, seguirei. Boa noite. Quem é missionário não dá para ouvir muito ensino não, viu, irmão Beto? Porque a gente chora. E a luta que nós tivemos para glorificar Jesus com ensino nessa noite. Pesquisamos de Manaus a Boa Vista para encontrar. Nós louvamos a Deus pelo esforço de cada um. Jesus merece muito mais. Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos vocês. A nossa oração é que Jesus continue falando conosco, para que possamos sair daqui nessa noite, diferente do que chegamos, mais motivados, mais entusiasmados, mais compromissados e mais consagrados. Esse hino que o Beto acabou de cantar, dá para a gente fazer uma letra, porque foi justamente um diálogo de Jesus com os discípulos, principalmente os pescadores, e principalmente Pedro. Então, queridos, nós agradecemos muito a presença de vocês, e a presença principalmente do doce Espírito, do Espírito Santo que habita na vida de todo aquele que já se entregaram a Jesus. Como nós estamos concluindo esse trabalho nesse mês de missões, nós hoje falaremos de duas personagens. Geralmente eu não prego da maneira que eu vou pregar hoje. Eu peço que você esteja orando para que o Espírito Santo me use de uma forma um pouco diferente do que costumeiramente eu prego. Então nós vamos falar um pouquinho de duas personagens nessa noite. E o nosso tema é o chamado. Nós já estudamos um pouquinho que todo crente tem um chamado. Mas nós não falamos tanto que há chamado específico. Todos nós temos chamado, mas há chamado específico para uma realização de uma obra. Nós vamos falar um pouquinho de dois chamados específicos nessa noite. A primeira, nós gostaríamos de fazer uma leitura em Lucas capítulo 5, e versículo 10 e 11. Lucas capítulo 5, versículo 10 e 11. Falaremos um pouquinho desse assunto de um chamado que Jesus teve com um dos seus discípulos. Vamos todos fazer uma leitura juntos? Vamos ver se sai aqui. 1, 2, 3. Segura aí.
Eu quero que vocês gravem bem no coração essa palavra, não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o apóstolo Pedro e alguns dos colegas dele eram acostumados a pescar. Ele conhecia tudo sobre pescaria. Ele conhecia bem mais do que eu e o irmão Manel. A gente vai e acaba não pegando nada. Mas Pedro e João e alguns colegas eram acostumados a pescar, conheciam aquele lago tudo enquanto. E Pedro era pai de família. E o sustento ele tirava da pescaria. Ele não ia pescar como eu vou e o irmão Manel, uma espécie de lazer. Ele ia pescar por necessidade. Ele dependia daquilo, ele dependia dos peixes. Mas eles passaram a noite todinha pescando. Naquele dia eles passaram a noite todinha. E não pegaram nada, nada. E quando amanheceu o dia, Pedro chegou ainda, creio que com muito sono, com muita fome, talvez não muito cheiroso, um pouco preocupado, e ele encosta ali naquela praia e começou a lavar as redes. O que Pedro nunca imaginava, querido irmão e ouvinte, aquele dia que ele não pegou nada, mas exatamente naquele dia que ele ia encontrar o maior e o melhor encontro dele. Eu tive uma experiência, mas a irmã Marlene, saímos aqui para pescar, e nosso motor deu um problema lá, na hora que chegamos no porto, e nós tentamos e fomos a remo, né, irmã Marlene? Sofremos para chuchu, mas nós já conhecíamos Jesus, nós conhecemos Jesus. Então aquela presença de Jesus nos confortava e nos consolava, e até nos motivava e nos dava força para nós remar, mesmo sem ter pegado nada. Agora, Pedro conhecia, no meu ponto de vista, parcialmente a Jesus, porque ninguém que não conhece outra pessoa vai submeter às ordens dela. E Jesus, quando chegou ali, entrou no seu barco como que fosse o mandão. E era, mas só que Pedro, se não conhecesse a Jesus de nada, ele não iria deixar. E dali Jesus foi dando as ordens e Pedro foi obedecendo. E nós observamos, querido irmão, que naquele dia, naquela manhã maravilhosa, depois que Pedro viu aquele grande milagre, que inclusive ele foi beneficiado, e os colegas, os outros pescadores que estavam perto dele, ele olhou para Jesus e disse para Jesus: afasta de mim, que eu sou um pecador. Irmão, a coisa que muito agrada o coração de Deus é quebrantamento, é consciência de pecado, é sabermos que nós somos pecadores e devemos deixar a vida de pecado. E aquela palavra de Pedro, ele estava exatamente dizendo isso para Cristo: tu és santo, Senhor, tu és santo, tu és santo, está comigo aqui nessa canoa, afasta de mim, porque eu não sou digno de estar aqui. Querido irmão e ouvinte, você que está aqui, que é crente, um dia você entregou a Jesus, o Espírito Santo mora em você. Apesar de ser o que nós somos, mas o Espírito Santo está dentro de nós quando nós entregamos nossa vida a Jesus. E nessa noite ele está dizendo: Oswaldo, procura um lugar mais fundo, o lugar onde tenha mais peixe. Está dizendo para a primeira igreja batista: para você, pesque mais peixe, clame a mim que eu vou mandar você lançar a rede e ela vem cheia de peixe. Então Pedro teve essa consciência de quem era Jesus. Você tem consciência de quem é Jesus?
Você sabe quem é Jesus? Ou só já ouviu falar quem é Jesus? Uma coisa é ouvir falar quem é Jesus, outra coisa é conhecer quem é Jesus. Aquele que até o mar lhe obedece, aquele que todo joelho vai se dobrar, aquele que toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E no versículo 11 do texto lido, nós observamos uma coisa interessante na vida de Pedro. Apesar daquela quantidade imensa de peixe, apesar dele ter ajudado os colegas, que ele não foi egoísta. Na época de Pedro não tinha muita gente egoísta não, como hoje. Ele chamou a turma e dividiu os peixes. Mas no meio daquela fartura, a Bíblia relata no versículo 11, vamos ver o que relata, repetindo novamente, repetindo outra vez, 1, 2, 3, versículo 11. Olha como Jesus está procurando aqui hoje nessa noite, uma pessoa que não precisa deixar o seu emprego, precisa deixar aquelas coisas que não agradam a Deus. E você que é crente, nós que somos crentes, sabemos daquilo que não agrada a Deus. Deixar tudo na praia, em termo, e seguir a Jesus. Daquele dia em diante, Pedro foi uma nova pessoa, uma outra pessoa. Aí Pedro pensou, eu que sou acostumado a pegar tanto peixe, agora vou pescar gente. Quantos aqui nessa noite gostariam de pescar mais alma para Jesus? Levante sua mão. E agora nós vamos para a segunda personagem. Consegui a primeira, viu, irmão? Geralmente eu divido isso em pontos, mas eu fui direto. Lá em Isaías capítulo 6 e versículos 5 e 8, nós vamos fazer uma leitura que é no Velho Testamento, mas tem a mesma aplicação que tem no Novo. Isaías capítulo 6, versículos 5 e 8. Vamos todos ler? Vamos aguardar ver se sai. As coisas modernas é bom, uma hora dá uma... Vamos todos falar? É até aí, irmão. E nós encontramos a mesma coisa, assim como Pedro disse, falou para Jesus, afasta de mim que sou pecador. Isaías, no momento difícil que o país passava, com a morte do rei Uzias, Isaías se preocupou, Isaías não sabia o que ia fazer. Dentro daquela preocupação, ele procurou o lugar mais importante que todos nós deveríamos fazer e que eu e você estamos fazendo nessa noite. Isaías procurou a casa de Deus. E observa nessas palavras que Isaías disse as mesmas que Pedro diz. Então a Bíblia deve ser sempre a nossa âncora de segurança na hora de crise. Os princípios de Deus são eternos, portanto, eles trazem luz em nossas trevas. Eles apontam para um rumo a seguir na hora da dificuldade. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho do que Isaías fez ali. A primeira coisa que Isaías fez foi procurar a casa de Deus. Se toda pessoa fizesse isso, numa hora de dificuldade, procurasse a casa de Deus. Todos nós conhecemos a história de Ana, a mulher que desejava ter um filho e não conseguia. Ela já era crente, ela podia ter ficado em casa, ela podia ter ido para um retiro, podia ter ido para todo canto, mas ela disse, eu vou para a casa de Deus. Aí eu aprendo que a casa de Deus é lugar de salvação, a casa de Deus é lugar de comunhão, a casa de Deus é lugar de restauração.
E a casa de Deus é lugar de milagre. E ela procurou. E na hora que ela saiu dali, da casa de Deus, quando um homem de Deus falou para ela, ela disse: e já não sou mais triste. Aquela mulher chegou chorando, aquela mulher chegou triste, aquela mulher saiu cantando, aquela mulher saiu alegre. Porque quem se encontra com Deus e quem recebe a promessa de Deus, não dá para estar chorando, dá para estar alegre. E foi isso que Isaías fez. Em segundo lugar, Isaías teve naquele dia consciência da santidade de Deus. Ele dizia em voz alta uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Se Deus está no trono, a coisa mais importante na vida é ter comunhão com Ele. Hoje que nós vivemos diante de uma pandemia, meu irmão, você sabe quem nos livra disso? Deus. Você sabe quem nos cura disso? Deus. Precisamos conhecer um pouco mais, não apenas do poder de Deus que é tão grande, mas do seu caráter santo. Diante dele até os serafins cobrem o rosto em reverência. Não é bonito vocês em reverência aqui, não ao Oswaldo, mas a palavra desse Deus que nós estamos falando. Cobre os pés em sinal de humildade. Voam em sinal de obediência. Essa noite Deus está procurando aqui, no nosso meio, pessoas que literalmente obedeçam a Ele. Quando chegamos perto de Deus, descobrimos que, porque Deus é santo, a nossa necessidade mais profunda é ser santo como Ele é santo. A terceira coisa que Isaías teve naquele dia foi ter consciência da sua pecaminosidade. Isaías aborda a questão do pecado sobre 3 aspectos. A profundidade do nosso pecado, quando ele pronunciou: então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. Irmão, uma coisa que agrada muito o coração de Deus é quando eu e você nos colocamos diante dele com quebrantamento. Deus gosta muito de ver as pessoas humildes, que nunca se exalta, porque a Bíblia diz que a exaltação, a altivez precede a queda. A humildade é uma das 8 qualidades do caráter de Cristo. E quando nós somos ou agimos de maneira humilde, é como nós estivéssemos agindo como Jesus agiria no nosso lugar. Então Isaías aqui reconheceu: quem sou eu? Eu me lembro certa vez que eu estava convidando uma pessoa para pregar, disse: quem sou eu para pregar a palavra de Deus? É preciso que nós tenhamos essa consciência. A segunda coisa que Isaías observou naquele dia é a extensão do nosso pecado. Ele também estendeu ao povo. Ele disse: moro no meio de um povo que também tem os lábios impuros. E ele disse: ai de mim, estou perdido. Ninguém pode ter uma visão tão clara da glória de Deus sem sentir profundamente pecador. A Bíblia conta a história de que 2 homens foram orar. E ali na rua, num canto apropriado, um levantou as mãos, glória ao Senhor, e começou a falar muito alto, muito bonito. Nada contra quem fala alto. E começou a falar tão bonito. E outro disse: Senhor, eu não sou digno nem levantar a voz. Não foi por causa da voz mais alta, mas foi pela exaltação e a humildade. A Bíblia diz: quem foi que saiu lá justificado? Jesus disse: aquele que disse que não era digno nem levantar a voz.
devemos pedir a Deus um coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e compungido. Em quarto lugar, naquele encontro de Isaías, a visão clara dos desafios de Deus para a sua vida. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu já falei com uns dois irmãos sobre a nova diretoria. Quantos aqui têm pensado de desenvolver um trabalho maior e melhor no ano de 2021 para a glória de Jesus? Levante a mão. Por favor, irmão, você que é membro dessa igreja ou de outra igreja, nunca vira as costas para Deus. Você vai se dar mal. Eu já vi homens e mulheres de Deus, santos, que foram convocados para desenvolver um trabalho, lá na igreja mãe dessa, e não aceitaram. O que eles passaram, não gostaria nem de dizer aqui. E eu estava falando para esses irmãos que trabalhar para Deus não é peso, é privilégio. Toda a vida você que está trabalhando para Deus, independentemente da igreja que você é membro, tenha como privilégio e não como peso. Porque se você não faz, se eu não faço, pode ter certeza que Deus vai levantar um melhor do que você e do que eu para fazer. Porque a obra dele não para. Nem os faraós conseguiram parar o trabalho da igreja. Jesus disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda disse mais: o que ligar na terra será ligado no céu. Então vamos fazer parte da igreja é privilégio. Ter ministério na igreja é privilégio, que os anjos gostariam de ter e fazer, mas não podem. E Jesus está dando a mim e a você. Então nós somos desafiados, passando por essa pandemia, com tantas coisas aconteceram, mas Deus está nos moldando, irmão. Esse distanciamento, a gente não pode se abraçar com o irmão, a gente não pode nem pegar na mão do irmão, né, negócio de mão fechada, é tanta coisa ruim, mas Deus está nos moldando, nos ensinando a ser mais humilde, ter o coração mais quebrantado, porque Ele quer fazer uma grande obra, e é preciso que eu e você desprenda do nosso materialismo, muitas das vezes do nosso egoísmo, da nossa prepotência, para poder trabalhar à vontade. Todos nós conhecemos a história de Moisés. E Moisés, quando estava como príncipe ali de Faraó, ele aprendeu que ele era muita coisa. Às vezes nós temos um salário melhor, um emprego melhor, e achamos que somos muita coisa. Precisamos aprender com Moisés. De repente, Moisés, pela amizade que ele tinha pelo povo da sua terra, se tornou um assassino. Foi obrigado a fugir para o deserto. E ali no deserto ele se tornou empregado de um sogro que não tinha quase nada, o Jetro. E quando ele estava ali, aprendendo que ele não era nada, um dia ele chegou numa sarça, e a sarça estava pegando fogo, mas não queimava. E de repente ele ouviu uma voz do céu que disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, que a terra que tu pisa é santa. Agora você está preparado, Moisés, para uma grande obra. Enquanto você estava no palácio, você não fazia coisa nenhuma, mas agora você está preparado para aprender quem sou eu. Agora você vai saber quem é Deus. Se nós queremos aprender quem é Deus, nós precisamos quebrantar diante dele. É como diz em 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que esse povo é de Deus, está aqui, chama pelo meu nome, diz a palavra de Deus, é preciso se humilhar. Olha que isso está na cabecinha, não é oração, é se humilhar primeiro. Aí que vem orar, me buscar e converter dos seus maus caminhos, aí ouvirei do céu as suas orações e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O primeiro é quebrantamento. Então, nesse grande desafio para o ano que em breve estaremos, nós somos desafiados a ganhar mais alma para Jesus.
ter essa humildade, conforme disse aqui no texto. E ele diz: aí um dos serafins voou para mim, segurando uma brasa, um denais, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que a brasa tocou em seus lábios, as suas culpas estão tiradas e seus pecados estão perdoados. Você sabe que essa brasa que eu entendo qual é? O Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Que o Espírito Santo, no sentido simbólico, ele simboliza fogo, simboliza água, simboliza vento. Então, nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, então ele tocou na nossa boca, tocou na nossa vida. Então, foi preciso que tocasse para quê? Para que ele fosse perdoado os seus pecados. O nosso Deus é um Deus que salva, mas também que liberta, purifica, transforma, faz tudo novo em nossa vida. Agora o desafio da missão. Depois que Isaías foi purificado do seu pecado, ele foi restaurado por Deus e veio os desafios. No dia que você se entregou a Jesus, irmão, no dia que nós nos entregamos, nós temos que abraçar o desafio. Qual foi o desafio de Isaías? Igual ao de Pedro. O desafio da missão, conforme o versículo 8. Em seguida ouvi a voz do Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Deus está perguntando hoje aqui agora para você que é crente. Quem é que Ele vai enviar? Será que dá para nós responder igual Isaías respondeu? E o que Isaías respondeu? Deus ainda disse: e quem será o nosso mensageiro? Então Isaías respondeu: eis aqui, ou respondi: aqui estou, eu, envia-me a mim. Você pode responder isso para Deus? Ele não se omitiu, ele se colocou nas mãos de Deus e foi um grande profeta, assim como Pedro foi um grande discípulo. Deus também quer usar a sua vida. Você é cooperador de Deus? Você é membro do corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. Não tape os seus ouvidos ao chamado de Deus. Quem se encontra com Deus não sai da sua presença sem uma missão. Alguém: mas eu estou lá em casa, não, meus, isso não é igreja. É com uma missão. Missão de fazer a obra do Senhor. Que nessa noite, antes de encerrar aqui, o Espírito Santo tenha colocado no coração de cada um de nós, somos membros e visitantes que estão conosco nessa noite. Desafio da obra do Senhor, desafio de pregar, desafio de partilhar, de participar também com aqueles nossos irmãos e missionários que estão no campo. Eu vou convidar o irmão Beto para nós ouvir mais uma vez aquela música que ele acabou de cantar, e eu gostaria de fazer um apelo nessa noite. Primeiro, enquanto o Beto está assim, se tem alguém aqui que não é crente e quer entregar a sua vida a Jesus, a oportunidade é concedida. Segundo, se tem uma pessoa no nosso meio afastada dos caminhos do Senhor e gostaria de reconciliar com Jesus e com a igreja, a oportunidade é concedida. Você pode levantar uma das suas mãos onde você estiver. E terceiro, nós ajudamos 4 missionários e temos um compromisso com eles durante 1 ano. Depois de 1 ano, a gente renova ou não. E cada um deve ajudar, como a Bíblia diz, segundo está no seu coração. E, ô Diego, onde é que está está aqui? Enquanto o Beto estiver cantando, espero que alguma pessoa chegue aqui à frente, os que já são cooperadores, já fazem isso, querem renovar. Começa pela irmã Marlene. A irmã Marlene coopera há muito tempo. E outras pessoas, irmã Vanderleia, chega aqui à frente, que já coopera. E os que querem cooperar, chega aqui à frente também. Gemia
mas vejo em mim fraqueza, não vejo em mim poder. Ouvi o mestre então dizer: se um copo de água apenas nas mãos te confiei, um copo de água apenas, não mais te pedirei. Somente na fraqueza se opera o teu poder, na tua força, ó mestre, seguirei. Nós vamos fazer uma oração e depois eu pediria que os irmãos Diego ficasse aqui enquanto tem outra pessoa para te ajudar aí, Diego. O irmão Eloy pode ajudar o Diego aí. Estou ajudando, tá ok. Então vamos orar primeiro, agradecer a Deus por esse momento ímpar que o Espírito Santo nos proporcionou. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Queremos agradecer ao Deus Espírito Santo porque falou conosco nessa noite, nos incomodou, nos alegrou, nos motivou a tomarmos decisões, ó Deus, de cooperarmos com a tua obra, Senhor Deus. É caso de urgência, nós temos queridos irmãos no interior do Amazonas, em Manaus, outros em Belo Horizonte, e outro aqui em Rorainópolis, Senhor Deus. Nós precisamos colaborar com esses irmãos, é uma forma de nós estar lado a lado com eles. Obrigado, Espírito Santo, obrigado mesmo. Continua conosco, nos dando a alegria, a motivação de te servir. Tira de nós aquilo que, porventura, tem impedido, ó Deus, da tua obra crescer. Deixa somente permanecer aquilo que vem de ti. E nós teremos cuidado de dar a honra e a glória à pessoa de Jesus. Seja com o restante do trabalho, a merenda que teremos ainda. Nos livra, ó Deus, dessa pandemia. E faz com que a tua igreja tenha aprendido nesses dias como é bom ter comunhão. E nós não podemos ter comunhão à distância, Senhor Deus. Isso tem servido no meio de tantas coisas ruins, mas tem nos ensinado a importância de nós estar próximo do outro. Toma conta da tua igreja, dirige ela, Espírito Santo, como tu queres e bem sabe, e nós vamos submeter a tua autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, atenção os que pegaram aqui os papeizinhos. A Paulina, que é à minha direita, e a Érica, que é à minha esquerda, estão pegando os nomes de vocês. E se você já tem em mente o valor que você vai contribuir, você já fala para ela também, tá bom? A gente está fazendo a listinha e vamos estar orando por vocês, tá? E a gente vai estar fazendo os cálculos e no próximo domingo repassando aos irmãos quanto será arrecadado. Que Deus abençoe e até o final a gente precisa que todos deem os nomes aqui para a Érica e para a Paulina, por favor. Ou então me procure que a gente direciona, tá bom? Ministério Louvor. Mateus, liga o som aí. Som. Vamos cantar Deus da colheita para encerrar o culto com muita alegria. Cante com toda a sua força. Mensagem de amor.
Canta, igreja. A nossa boca se enche de alegria, a nossa língua diz em toda a terra, o canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se enche de alegria, a nossa língua diz nossa colheita tem sido abundante. Agora só a igreja, levanta as mãos. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo em toda a terra, um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua diz nossa colheita tem sido abundante, diz a palavra de Deus abençoe você e tenham todos uma boa semana. E agora o nosso